Olá! Saúde ao público que será abençoado com a Palavra de Deus em mais um devocional online. Devocional este que realizamos em nome do Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. No devocional de hoje, queremos relembrar a Reforma Protestante, iniciada por Martinho Lutero no ano de 1517, no final do mês de outubro. E é no espírito da Reforma que eu leio o lema da semana, que está em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Inicio a leitura. Então, ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei na fraqueza, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Até aqui a leitura da carta de Paulo. Nos capítulos finais da segunda carta aos Coríntios, Paulo se vê na necessidade de defender a sua autoridade como apóstolo frente aos ataques à comunidade de Corinto. Comunidade esta que havia sido fundada por Paulo, que foi o primeiro a lhes trazer o Evangelho. Agora, porém, na ausência do apóstolo, os relatos da carta parecem apontar para a chegada de novos mestres que assumiram a liderança da comunidade e começaram a difamar Paulo, se utilizando de argumentos que desmereciam as suas capacidades oratórias e até mesmo a sua coragem. Paulo, diziam eles, era muito eloquente e corajoso quando estava longe, e através das suas cartas. Mas, de perto, ele era humilde e manso, o que parecia ser prova da sua fraqueza e até mesmo da sua covardia. Ora, como Paulo jamais foi homem de perder qualquer oportunidade de ensinar algo sobre a vida segundo o Evangelho, ele se utiliza dessa acusação de fraqueza feita contra ele para glorificar ainda mais o nosso Senhor e assim esclarecer ainda mais verdades sobre a vida, sobre os cuidados de Cristo, isto é, a vida segundo o Evangelho de Cristo. Depois de, ironicamente, listar aos coríntios as suas obras meritórias como ministro de Jesus Cristo e de lhes relatar até mesmo uma visão do céu com a qual Deus lhe agraciou, Paulo, depois de ter mostrado a sua superioridade frente aos supostos mestres, ele, de repente, parece reverter a lógica da sua argumentação, ao dizer que toda a força que ele possui é proveniente da sua fraqueza, e não de seus supostos méritos. Mas por quê? Porque sua força não vem de si ou de qualquer obra sua, mas vem da força de Cristo. Eis um dos princípios da reforma: a insuficiência da obra humana e a total suficiência da obra de Jesus Cristo. Tudo o que Paulo fez, as distâncias que viajou, os perigos que ele correu, as torturas que ele suportou, as comunidades que ele fundou e a fé que ele guardou, tudo ele fez pelo poder de Jesus. Mas como? Acontece que Paulo bem sabe que do esforço humano apenas podem surgir desespero e falsidade. Encontramos esses relatos nos primeiros capítulos da carta aos Romanos, onde Paulo aponta para a inescapável condição pecaminosa do homem e da sua hipocrisia ao se ver como justificado, como justo, quando na verdade ninguém é justo pelas próprias obras, por esforço próprio. Mas, para quem conhece Cristo, como Paulo verdadeiramente conhecia, diferente dos supostos mestres de Corinto, as fraquezas humanas apenas realçam a glória e a beleza da pessoa e da obra de Jesus Cristo, nosso Salvador. Jesus, o Deus que se fez homem, e o homem que realizou o que nenhum de nós seria capaz de realizar. Ele cumpriu a lei, ele amou a todos e nos salvou por sua vida e por sua morte, tornando-se assim o primogênito dos ressuscitados. E é por causa dele e de sua obra que podemos ter a esperança. E da esperança podemos ter a força. Força para além da nossa fraqueza, pois ela vem da fé e não das obras. Que nos lembremos de seguir o exemplo de Paulo em sua fé. Que reconheçamos as nossas fraquezas, que são humanas,
e que elas não nos levem ao desespero ou à falsidade, mas ao reconhecimento do poder de Cristo, o único perfeito e a nossa única força, e que também nos leve à confissão dos nossos pecados. E é em fraqueza agora que convido aos espectadores a se colocar diante de Deus em oração, para realizarmos a nossa confissão e também nos prepararmos para ouvir a pregação. Oremos. Senhor Deus e Pai, nos colocamos diante de Ti, de coração contrito e envergonhado pelas nossas fraquezas, pelas nossas falhas e pelas nossas tentações. Por diversas vezes cremos que podemos enfrentá-las ou que sequer iremos senti-las novamente. Nestes momentos, Senhor, falhamos ao crermos em nós, em nosso poder e até mesmo em nosso mérito. Pois tomamos uma pequena vitória frente ao pecado como algo definitivo e nos enchemos de vãs esperanças acerca de nós, nos esvaziando da esperança que deveríamos ter somente em Teu poder, em Teu amor e em Tua perfeição. Não somos como Tu, Senhor, mas quantas vezes depositamos nossa fé em nossas obras, em nosso caráter, em nosso trabalho ou no bem que falam de nós? E quantas vezes nos vemos indefesos, envergonhados frente à nossa insuportável e insuperável fraqueza, que nunca deixa de nos humilhar diante de nós mesmos, do nosso próximo e de Ti? Ó Senhor, quantas vezes, quando nos frustramos com nós mesmos, nos desesperamos e deixamos de olhar a Ti e a Tua cruz? Quantas vezes, em vergonha e desespero, escondemos nosso pecado, que são pesados demais para carregarmos, e deixamos de os depositar aos Teus pés? Isso apenas mostra nossa infidelidade, nossa ignorância, nossa falta de fé na Tua obra e no Teu perdão. Preferimos viver escondidos, em falsidade, ao invés de olharmos para nossa torpeza, confessarmos nosso pecado e recebermos a Tua misericórdia e o Teu perdão. Mas agora estamos aqui, Senhor, por Tua força, pela esperança que temos em Ti, em Teu Filho amado, Jesus Cristo, renegamos nosso orgulho e confessamos a Ti nosso pecado e em fraqueza pedimos por Teu perdão, para que possamos viver próximos de Ti e também para que possamos ceiar em paz com nossos irmãos, na Tua presença, ainda aqui em terra. É em nome de Jesus Cristo, nosso Redentor e Salvador, que nós oramos. Amém. No Salmo de número 32 está escrito: Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Pelo poder de Jesus Cristo, eu declaro que os seus pecados estão perdoados. Ainda antes da prédica, que será realizada pelo pastor mestre Marcelo Jung, cantaremos um hino ao nosso Senhor. Deus é castelo forte e bom, defesa e armamento. Assiste-nos com sua mão, na dor e no tormento. O Rei infernal das trevas do mal, com todo o poder e astúcia quer vencer. Igual não há na terra. A minha força nada faz, sozinho estou perdido. Um homem a vitória traz, por Deus foi escolhido. Quem trouxe esta luz foi Cristo Jesus, o eterno Senhor, outro não
a minha força nada faz, sozinho estou perdido. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Na compreensão dessa palavra de Romanos capítulo 1, verso 16 e 17, que Martinho Lutero recebeu o impulso para propor uma reforma na igreja de sua época. Pela rejeição da proposta de reforma por parte daquela igreja, Lutero não teve outro caminho senão, cativo da palavra de Deus, dar andamento ao movimento que conhecemos como Reforma Luterana, do qual, como luteranos, somos herdeiros confessionais. Decorrente e em conformidade com Romanos, capítulo 1, 16 e 17, a confissão luterana afirma na Confissão de Augsburgo, no artigo 4º, artigo da justificação, ensina-se também que não podemos alcançar remissão dos pecados e justificação diante de Deus por mérito, obra e satisfação nossos. Porém, que recebemos remissão do pecado e nos tornamos justos diante de Deus pela graça, por causa de Cristo, mediante a fé, quando cremos que Cristo padeceu por nós e que por sua causa os pecados nos são perdoados e nos são dadas justiça e vida eterna. Pois Deus quer considerar e atribuir essa fé como justiça diante de si, conforme diz Paulo em Romanos 3 e 4. Ou de uma forma mais breve, o ser humano é salvo pela graça de Deus, manifestada em Jesus Cristo, recebendo a salvação por fé em Jesus Cristo. Acredito que toda pessoa luterana conhece essa confissão. Acredito também que toda pessoa luterana celebra ou pelo menos lembra a reforma no dia 31 de outubro. O texto indicado para a pregação desse 31 de outubro nos convida justamente a refletir sobre a salvação por graça e fé. É o texto da carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos 12 e 13, onde o apóstolo Paulo escreve: Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua bondade. Os versículos selecionados nos deixam ver que o apóstolo Paulo tinha um relacionamento muito próximo com a comunidade dos filipenses. Atos capítulo 16 relata como surgiu a igreja em Filipos, pela conversão de Lídia e sua família e depois do carcereiro e sua família, mediante a pregação do evangelho por Paulo e Silas. A cidade de Filipos era uma importante colônia romana, onde habitavam muitos soldados romanos aposentados que ainda tinham uma função importante para o Império Romano: promover a fidelidade da população ao imperador e adorá-lo como Senhor do mundo, que com seu governo promovia paz e prosperidade. Foi isso, inclusive, que levou Paulo e Silas para o encarceramento, pelo anúncio de que Jesus Cristo é o Senhor do mundo e a demonstração prática dessa realidade pela expulsão de um espírito de adivinhação de uma jovem escrava, foram acusados de serem contra os costumes romanos. A comunidade recém-nascida também sofreu oposição da cidade pela confissão de que Jesus Cristo é Senhor, mas não abandonou a fé. Permaneceu firme e, inclusive, se tornou uma das poucas comunidades que auxiliaram o apóstolo Paulo com recursos financeiros no ministério do anúncio da salvação entre os outros povos. A ocasião em que Paulo escreve a carta aos Filipenses está relacionada a esse compromisso de cuidado da comunidade para com Paulo e a missão de pregar o Evangelho. Paulo encontrava-se em uma de suas muitas prisões, não se sabe ao certo em qual delas, e a comunidade enviou um de seus membros, chamado Epafrodito,
para levar donativos para auxiliar Paulo e ser ele mesmo, o Epafrodito, auxílio para Paulo. No sistema romano de prisão, os presos não recebiam sustento do império, tinham que ter sustento próprio. E aí se vê a importância da comunidade dos filipenses na vida de Paulo. Paulo escreveu a carta para agradecer o auxílio enviado e, ao mesmo tempo, para enviar um auxílio para a comunidade no sentido de fortalecimento e orientação para que permanecessem firmes na fé em Jesus Cristo. E nos versículos do trecho indicado para a pregação, há ensinamento e orientação sobre a salvação. Paulo ordena: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Numa primeira leitura, parece ser um ensinamento contrário ao que confessamos como luteranos. Mas veremos que, lendo essa ordem dentro do contexto da carta, ela não contraria a salvação por graça e fé, mas apresenta características que são próprias do viver a salvação por graça e fé. Que características são essas? Vou destacar duas. Primeira, salvação em Jesus Cristo por graça e fé é algo ativo. Na língua original da composição do Novo Testamento, a língua grega, a ordem desenvolvei não carrega o sentido de criar originalmente algo por si só, mas o sentido de fazer surgir algo que já existe, de continuar a trabalhar em algo que já foi dado. Isso indica que essa ordem não é contrária à confissão de que a salvação é por graça e fé, mas ajuda a compreender que a fé nunca é uma realidade estática, nunca é sem consequência prática, nunca é acolher por verdadeira uma afirmação como um ato do intelecto ou dos sentimentos e essa afirmação ficar só no mundo das ideias ou dos sentimentos sem contato e sem consequência para a vida no dia a dia. Na carta, Paulo indica várias vezes essa característica da fé. Fé em Jesus Cristo é ativa. Fé em Jesus Cristo é vivida de modo prático. Paulo menciona que agradece a Deus pela cooperação dos filipenses no Evangelho. Pede que o amor entre eles aumente mais e mais, que sejam cheios de fruto de justiça, que vivam de modo digno, de modo correspondente ao Evangelho de Cristo, que se empenhem pela unidade e pelo serviço em favor uns dos outros. E no trecho indicado para a pregação, Paulo lembra que a fé dos filipenses é marcada pela obediência. Um detalhe, a obediência à palavra de Deus sempre é a tradução prática da fé. E no trecho após o texto da pregação, veja o que Paulo ainda orienta. Fazei tudo sem murmurações, nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício a serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. E veja, o que, após ter afirmado que coloca sua confiança para a salvação exclusivamente em Jesus Cristo e não no seu esforço religioso, Paulo diz no capítulo 3, os versículos 12 até o capítulo 4, o verso 1. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sede imitadores meus,
E observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles é a sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei desse modo firmes no Senhor. Além disso, Paulo ainda dá a orientação de desdobramento prático da fé a uma senhora chamada Evódia e outra chamada Sintique, a que busquem assim entender nas desavenças que houve entre elas. E também orienta a Clemente, um líder da igreja, que ajude ativamente essas irmãs a se reconciliarem. Paulo menciona Timóteo e Epafrodito na carta como modelos de pessoas movidas pela confissão de fé em Jesus Cristo. Timóteo servia de forma desprendida de seus próprios interesses às comunidades. E Epafrodito servia a Paulo e, inclusive, nesse serviço colocou em risco a sua própria vida. Em sua orientação final, Paulo ainda diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebeste e ouviste e viste em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. A fé na salvação em Jesus Cristo é ativa. E tudo isso tem como referencial o próprio Jesus, descrito no capítulo 2, os versos 5 até 11. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Receber pela fé a salvação se desdobra, se desenvolve na vivência prática da salvação no modelo do próprio Jesus Cristo. Crer em Jesus é acolher o anúncio da sua salvação como uma afirmação verdadeira e deixar essa afirmação verdadeira conduzir a prática da vida. Deixar a vida de Cristo viver em nós. Como Paulo mesmo diz de si, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. A fé não produz salvação, mas a fé que recebe a salvação produz uma vida em conformidade com a palavra de Deus, uma vida vivida no modelo do próprio Jesus. Na Confissão de Augsburgo, no capítulo 6, artigo da Nova Obediência, a Confissão Luterana afirma: ensina-se ainda que essa fé deve produzir bons frutos e boas obras, e que por amor de Deus se deve praticar toda sorte de boas obras por ele ordenadas, não se devendo, porém, confiar nessas obras como se por elas merecesse graça diante de Deus. Observando essa característica da fé e da salvação, é importante que nós, que confessamos que temos a salvação em Jesus Cristo por graça e fé, nos perguntemos: em que a salvação recebida de Cristo tem determinado a nossa vida?
A fé na salvação em Jesus Cristo é apenas uma afirmação que guardamos na mente ou no coração? Ou é uma realidade que toma conta da nossa mente e do nosso coração e transborda para a vida no dia a dia? Transborda para o relacionamento com Deus, para o relacionamento com os irmãos e irmãs na fé, transborda para o relacionamento com as demais pessoas com quem convivemos, transborda para o relacionamento com as pessoas que ainda não conhecem a salvação em Jesus Cristo, para o relacionamento com a criação de Deus. A fé na salvação em Jesus Cristo me é algo apenas compreendido e acolhido como uma informação valiosa, mas que não tem consequência nenhuma para a maneira de viver a vida, tomar decisões, me relacionar com as outras pessoas, ou me é algo compreendido e acolhido como uma informação valiosa e se transforma em formas de viver a vida em que se percebe Cristo vive em mim? Nos ocupemos com essas perguntas. Deixemos a palavra de Deus nos questionar. Ao mesmo tempo, deixemos a palavra de Deus nos convidar a viver a fé na salvação que nos foi dada por graça de Deus em Jesus Cristo. A segunda característica da salvação por graça e fé é a seguinte: tanto a salvação quanto a fé são dádivas de Deus. Após a ordem, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, ou continuem trabalhando para viver a salvação, Paulo dá uma importante explicação. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Ou como traduz a versão da Nova Tradução na linguagem de hoje, pois Deus está sempre agindo em vocês para que obedeçam à vontade dele, tanto no pensamento como nas ações. Salvação e fé são dádivas de Deus. Essa verdade também é afirmada ao longo da carta. Paulo afirma: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E ao dar orientações para a vivência prática da salvação recebida por fé, Paulo acrescenta: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. O Deus da paz será convosco. E ainda olhando para o futuro, Paulo afirma: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo de sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem, até de subordinar a si todas as coisas. Essa característica, por sua vez, reafirma que a salvação por graça e fé é dádiva de Deus e auxilia para que, vivendo essa salvação de modo prático, como deve ser, não caiamos na tentação de pensar que vivemos da salvação por poder próprio e tenhamos mérito nisso e, consequentemente, nos tornemos orgulhosos e arrogantes. Paulo, sim, orientou que a fé na salvação deve ser algo ativo, algo que movimenta a nossa vida. E junto disso ele indica de onde vem o poder que faz a fé na salvação ser algo ativo. Indica a força que movimenta a nossa vida, o próprio Deus. Sem ele não podemos crer nem manifestar frutos da fé. Sem ele nada podemos fazer para a salvação, nem como pessoas salvas. Por isso, a Confissão de Augsburgo, na continuidade do artigo 6º, artigo da nova obediência, afirma: pois é pela fé em Cristo que recebemos perdão dos pecados e justiça. Como diz o próprio Cristo, depois de haver desfeito tudo isso, deveis dizer: somos servos inúteis. Observando essa característica da fé e da salvação, é importante que nós, que confessamos receber a salvação pela fé, nos perguntemos: tenho agradecido e louvado a Deus pela obra que Ele tem feito e está fazendo em mim? A gratidão pela ação de Deus revela se eu creio que é Ele quem produz em mim tanto o querer como o realizar o desenvolvimento da salvação.
Se não há gratidão, não há fé. Penso que sou eu quem produz os frutos da salvação. É importante também perguntar: eu me considero melhor do que as pessoas que não são salvas? Ou melhor do que aquelas que fraquejam e falham na vida cristã? Achar que somos melhores que os outros porque nos confessamos cristãos também é um sinal de confiança em nós mesmos e não no agir de Deus. A salvação por graça e fé e a própria vivência da salvação são dádivas de Deus. Recebê-las desse modo não nos permite ter uma fé sem frutos. E, ao mesmo tempo, não permite nos orgulharmos da fé e dos seus frutos. Somos pecadores que receberam um presente imerecido, pelo qual somos chamados a agradecer e repartir com quem ainda não o conhece e não o recebeu. Que nossa celebração não seja apenas lembrança da reforma, mas que a salvação por graça e fé continue reformando as nossas vidas e nossas comunidades. E assim, sendo desta forma testemunho da salvação em Jesus Cristo neste mundo. Que Deus nos abençoe. Amém. Felizes são os que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Recebamos agora a bênção final do nosso Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que Ele levante o seu rosto e lhe dê a sua paz. Amém. Uma abençoada semana a todos.